Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. Agradeço a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em poder voltar apresentando o programa Fé Perfeita. Tenho procurado nestes programas dialogar, conversar e falar de verdades que talvez muitas pessoas não tinham ouvido. Eu sei que ao falar certas coisas, muitas pessoas se sentem ofendidas. Não é nossa intenção. Minha intenção é lhes dizer apenas aquilo que a Bíblia diz. E se alguém se ofender, terá que se ofender com a própria Bíblia Sagrada. Perguntei e volto a perguntar. Você ouviu alguém lhe dizer que Jesus nunca comissionou uma mulher a pregar o Evangelho? Você sabia que do Velho Testamento até a eternidade não há tal coisa como uma mulher sacerdotisa, uma mulher pregadora? Eu quero voltar com você aqui fazendo esta afirmação ao princípio. Olha, a necessidade de termos um profeta que nos leve de volta à doutrina dos apóstolos. Olha a necessidade de termos o nome de Jesus na nossa vida e abandonarmos aquilo que está contrário às Escrituras e que é apenas parte de dogmas e de tradições religiosas. Voltemos para a Bíblia, porque fora da Bíblia tudo é engano. Vivemos no século XXI, no século da chamada libertação feminina, no século em que as mulheres ganharam espaços na sociedade e que muitos podem considerar esta afirmação como uma afirmação machista. Não há nenhuma verdade nisto. Nós sabemos perfeitamente diferenciar entre uma coisa e outra. Eu não tenho autoridade, papa não tem, pastor nenhum tem, de andar contra aquilo que está escrito na palavra. Mexer no padrão da Bíblia é comprar para si a perdição eterna e seguir a alguém que vai para um outro lugar, que é o lugar da perdição e não para o céu, é acompanhá-lo também para tal lugar. Jesus disse isto: um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Já notou você que os anjos desejaram pregar o Evangelho e Deus não lhes deu permissão? Notou você que homem e mulher são filhos de Deus, porém, Deus separou as obrigações, os deveres e os direitos de ambos. Está muito claro e desenhado na Bíblia. Então, se alguém achar que quando eu venho e digo Deus não permite uma mulher pregar o Evangelho, seja uma afirmação machista, eu digo, por que ele não permitiu também aos anjos? Sabe por quê? Porque ele é soberano. Porque ele não deve satisfação a ninguém. Porque ele escolheu anjos para um papel, homens para um papel e mulheres para outro papel. Está distinto. É como se eu dissesse, esta Bíblia é minha e este óculos é meu. Estes óculos
são completamente distintos desta Bíblia. Ambos me pertencem. Homem e mulher pertencem a Deus, são filhos de Deus. Mas uma mulher pregar o evangelho é uma coisa que o apóstolo São Paulo considerou como indecente. Talvez você não goste de Paulo e não goste desta afirmação da Bíblia. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, isto aqui pode não ser aceito, mas é a verdade das Escrituras e eu vou lhes explicar. No Velho Testamento, Deus chamou a casa de Arão para o sacerdote. O sacerdócio era formado da família de Levi e Arão e seus filhos deveriam oficiar o sacerdócio. Em nenhum momento convocou Deus para uma mulher ser sacerdotisa. Você diz, é o Velho Testamento. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o Senhor Jesus selecionando 12 apóstolos e 70 discípulos. Nenhuma mulher foi comissionada a pregar o evangelho. Após a morte e ressurreição do Senhor, Jesus aparece aos 11. Judas havia traído. E ele dá a ordem de São Mateus 19, ou São Mateus 28. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A quem ele estava mandando? 11 apóstolos. Não havia uma só mulher ali. Quando você percorre todo o caminho da Bíblia, indo do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar que mesmo após o arrebatamento da igreja, quando se chega a Apocalipse capítulo 4 e vê-se no céu um trono, ao redor do trono 24 tronos, e assentados nos 24 tronos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, não se tem uma só mulher ao redor do trono como uma anciã. Veja, do velho ao novo, à eternidade, Deus nunca colocou uma mulher para pregar o evangelho. Os anjos, só demônios, prestem bem atenção, só há demônios caídos que são desobedientes, que não souberam guardar a sua posição. A estes, Deus lhes entregou as cadeias da escuridão e a destruição eterna. Mas aos anjos que permaneceram na sua posição, como respeitando e honrando a Deus, eles nunca transgrediram um só mandamento e um limite estabelecido por Deus. Deixa eu lhe dar um exemplo. No livro de Atos, nós encontramos um homem chamado Cornélio, um centurião romano, temente a Deus, que jejuava, dava esmolas. E ele teve uma visão e um anjo lhe apareceu. Aquele anjo é um mensageiro. Ele veio a Cornélio e disse estas palavras: Cornélio, Deus tem visto as suas orações, tem recebido as tuas esmolas. Agora, envia homens à cidade de Jope, e lá na beira da praia tem a casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e hospedado com ele tem um homem chamado Pedro. Vá mandar buscá-lo, ele lhe dirá o que você deve fazer. Veja, o anjo poderia ter pregado para Cornélio e dito: olha, Cornélio, eu quero lhe dizer que Jesus era o Cristo, que você deve se arrepender dos seus pecados, que você pode ser salvo se você reconhecê-lo. O anjo não passou dos seus limites. Mandou chamar um homem
porque os anjos têm respeito e temor de Deus. Não é como homens que passam por cima daquilo que é sagrado. Se Deus não deu aos anjos nem às mulheres o direito de pregar o evangelho, eu não quero dizer que isto faz nenhuma mulher estar aqui fora do seu lugar. Está subestimando mulheres. Não, senhores. Estou citando aqui a Bíblia. Estou citando uma prerrogativa de Deus, uma decisão de Deus. Eu não sou frouxo, eu não sou covarde, eu não estou vestindo uma camisa falsa. Eu quero dizer a você que Deus não deu e eu também não creio em nada que seja contrário a esta palavra. Não há direito para uma mulher subir ao púlpito e pregar. Quando ela o faz, ela desrespeita a Deus, desrespeita a palavra e, se não se arrepender, abre caminho para a perdição da sua alma. Porque desobedecer a palavra está escrito desta maneira: aquele que acrescentar, será acrescentada as pragas, não são as bênçãos, não, as pragas. Você pode dizer, mas eu conheço uma mulher que está sendo muito usada. Eu quero lhe dizer que Jesus disse isto, que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Aquele é um espírito enganador que leva as pessoas